Palácio da Cidade Alta, chefe de Estado conferiu posse aos membros do Executivo nomeados recentemente. Luanda acolhe debate sobre a organização dos serviços municipais no quadro da nova divisão político-administrativa do país. Reunião de emergência, Conselho dos Direitos Humanos da ONU analisa hoje a situação do leste da RDC. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Foi nesta quinta-feira apresentada a Lei número 13/24, de 29 de agosto, que penaliza o vandalismo de bens e serviços públicos, com vista a proteger os recursos hídricos do país para reforçar o combate ao garimpo de água. O documento foi analisado durante o Conselho Nacional de Águas, orientado pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Durante o Conselho, o Ministério da Energia e Águas garantiu para maio a conclusão das obras de reabilitação do sistema de abastecimento de água do Centro de Distribuição do Morro Bento, que vai beneficiar como Futungo 2, Cauelele, Morro Bento 1 e 2, Inorade, Bairro Imbondeiro, Gameca à direita, Pedalé, Morro da Luz e Costa do Sol. Portanto, vai ser feita essa transferência do Benfica para o Morro Bento. E esse é um projeto que está, no fundo, no conjunto de outros, da construção do Bita e do Quilonga, como já referi, que juntos vão criar uma capacidade de abastecimento de água para mais 7,5 milhões de pessoas, bem como o ProÁgua, que é um projeto que vai permitir otimizar a capacidade nominal existente e recuperar cerca de 400 mil metros cúbicos de água diárias, que neste momento não são explorados por avarias e obsolescência dos sistemas. De acordo com o ministro João Batista Borges, o Executivo somou até ao momento cerca de 202 aldeias sem defecação ao ar livre no âmbito do Programa Integrado de Construção de Latrinas para o combate a infecciosas como a cólera. Este programa permitirá, uma vez concretizado, reduzir em 72%, portanto, a propagação de doenças como a cólera, principalmente no meio rural. Neste momento, o desenvolvimento deste programa de saneamento inclusivo, liderado pelas comunidades e escolas, já temos no país cerca de aldeias livres da defecação. Tanto ao ar livre. O ministro ainda assegurou para abril deste ano a conclusão das obras do Canal do Cafo e quanto às questões meteorológicas também analisadas em Conselho, o INAMET prevê que para este ano as províncias da região sul do país poderão registrar chuvas acima do normal. Em fevereiro de 2025 teremos chuvas acima do normal, portanto fevereiro, o mês em que nos encontramos, acima do normal na região sul de Angola, principalmente Cunene e Cubango, que para nós é uma boa notícia, uma vez que é uma região tipicamente afetada ciclicamente pela seca, por estiagens. E também é importante na medida em que estamos a construir empreendimentos de armazenamento de água nessa região e vamos com isso então começar a aprovisionar nesses reservatórios água, portanto a referir-me ao Ndu e ao Calucuvo, sobretudo. E o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, garantiu que até 2027 estará concluída a reabilitação de 215 quilómetros ao longo da estrada número 100, com acessos às regiões da Muxima, Caxandanda e outras do município da Quissama. Tomamos conhecimento que foi aprovado por decreto presidencial, 2 decretos, um primeiro que aprova o troço de estrada ao longo da Estrada Nacional 100, que é de Catete, Cabala, Muxima, com 70 km de estrada, e um outro de 145 km de estradas que sai da Muxima, vai para Dembaxio, para Mumbondo e chega até a aldeia de Caxarandanda. Nesses termos, teremos uma facilidade muito grande em termos de prover que os serviços públicos lá chegam, fundamentalmente setores como a água, energia, saúde e educação.
Obviamente é uma estrada que vai nos levar um prazo de 18 a 24 meses. Nós esperamos no limite máximo em abril de 2027 ter essa estrada feita no seu todo, com todos os aspectos que nós dissemos aqui. O impacto será grande para a saúde pública. O setor de saúde já vai conseguir levar de forma mais fácil os seus médicos e o pessoal técnico para lá. Os setores da energia e águas levar os seus serviços e outros setores também. Ainda na 10ª sessão do Conselho Nacional de Águas, orientado nesta quinta-feira pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, foram apontados desafios relacionados ao financiamento insuficiente para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Vamos olhar agora para a situação da cólera no país. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram notificados 213 novos casos da doença, sendo 134 na província do Bengo, 55 na província de Luanda, 23 na província do Icoli e Bengo e 1 na província do Huambo. Atualmente estão internadas 170 pessoas em todo o país desde o início do surto. Foi reportado um total cumulativo de 2.472 casos e 77 mortes. Uma delegação vinda do Brasil está interessada em investir em Angola no ramo da farmácia. Trabalhou nesta quinta-feira em Benguela, acompanhada da Ministra da Saúde, Silvia Lucuta. A jornada contemplou visitas a infraestruturas de fabrico e armazenamento de medicamentos. Trata-se da empresa MS que quer investir no país na produção de medicamento. Nesta quinta-feira, a comitiva acompanhada pela Ministra da Saúde visitou esta fábrica de medicamentos já desativada há algum tempo, bem como o PDIC, Polo Industrial de Catumbela. Ao falar à imprensa, Silvia Lutucuta justificou a presença da comitiva de empresários especialistas na indústria farmacêutica. Potenciais investidores da indústria farmacêutica, a empresa EMS, que é o gigante na fabricação de medicamentos genéricos da América Latina, com histórico importante de exportações para a Europa, para a África e também para os Estados Unidos, dominam o mercado brasileiro e é importante nós termos este tipo de investidores com interesse em estabelecer, com o apoio do governo, a indústria farmacêutica no nosso país. O Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela também mereceu a atenção dos empresários, com condições favoráveis para a implantação de uma fábrica de medicamentos, tal como explica o presidente do Conselho de Administração do PDIC. Bem, nós neste momento estamos a lutar para este desiderato, não é? Nós estamos a tentar buscar parceiros, financiamentos, no sentido de olhar com seriedade naquilo que são as infraestruturas. Portanto, nós temos o corredor do Lubito, precisamos desenvolver essas infraestruturas e uma delas são os polos de desenvolvimento industriais, não é? E o PDIC é uma dessas infraestruturas que nós precisamos de ir buscar financiamento para poder então melhorar nossas infraestruturas e trazer mais investimento a nível de fábrica. No final da visita, o CEO da MS mostrou-se satisfeito, faltando agora a decisão de uma possível construção da fábrica ou a reabilitação desta fábrica, localizada numa das zonas periféricas da cidade de Benguela. Isso vai depender um pouco dos estudos que nós vamos fazer, né? Então, dependendo dos produtos que nós estamos discutindo com o Ministério sobre a demanda, aí faremos uma análise técnica para saber se fica mais vantajoso construir uma fábrica do zero ou reformar. Há um limite que vocês têm para gastar? Ou nem? Não estamos ainda discutindo valores, é mais a questão de viabilidade técnica mesmo. A presença dos empresários brasileiros que querem investir em Angola no setor farmacêutico terminou com uma visita guiada às instalações do Porto Comercial do Lubito.
O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse nesta sexta-feira aos membros do Executivo recentemente nomeados. Trata-se de magistrados do Ministério Público, secretários de Estado, vice-governadores e administradores não executivos de algumas empresas públicas. A nossa colega Celestina Zola encontra-se no Palácio da Cidade Alta e vamos manter contacto agora com a Celestina. Celestina, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson Garcia, e assim que nos acompanha a esta hora. Com certeza, a manhã de hoje foi movimentada aqui no Palácio Presidencial da Cidade Alta, com a tomada de posse de várias individualidades recentemente nomeadas pelo Presidente da República. Aqui o chefe de Estado conferiu posse entre várias individualidades a 9 magistrados do Ministério Público, a quem pediu mais trabalho, e aqui destacamos a preocupação do Presidente da República, João Lourenço, com a crescente onda de crimes que o SIC vem registrando ao longo dos últimos dias, ou seja, desvendando ao longo dos últimos dias. Daí esta preocupação especial do Presidente da República e o apelo aos magistrados recentemente nomeados que hoje tomaram posse. Vamos acompanhar as palavras do Presidente da República. Os nossos serviços de investigação criminal ultimamente têm aumentado o número de descobertas de crime. Portanto, os casos de crimes diversos que são desvendados pelos serviços de investigação criminal aumentou consideravelmente. Crimes cometidos não apenas por cidadãos nacionais, mas infelizmente até por cidadãos estrangeiros. E nós estamos preocupados, sobretudo, com algum tipo de crime que mais, se repercute na nossa sociedade. Para citar alguns apenas, portanto, o aumento de casos de contrabando de combustível, vandalização de bens públicos, crime violento, homicídio, violação de menores, violência doméstica, mas a tudo isso acresce um novo tipo de crime que não era comum na nossa sociedade, que é a mineração de criptomoeda. É um crime que vem crescendo e que precisa de merecer a atenção e a firmeza necessárias por parte dos órgãos de justiça para que ele não se alastre. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, enquanto Ministério Público, que tem a missão de preparar os processos que são encaminhados para julgamento, para os tribunais, tem um papel importante. Portanto, nós esperamos que tenham toda a dedicação possível para agilizar os processos, portanto, que não fiquem muito tempo na PGR, que sejam encaminhados dentro dos tempos razoáveis para os tribunais competentes, aqueles casos que tiverem que chegar a tribunal, obviamente, não serão todos. Ouvíamos as palavras do Presidente da República depois da tomada de posse dos magistrados do Ministério Público. Esta manhã são, no total, 9 procuradores adjuntos. Ainda hoje, como já me referi anteriormente, o Presidente da República conferiu posse aos vice-governadores das províncias do Mochico para o setor político, social e econômico, vice-governador da província do Ambo para os serviços
Serviços Técnicos e Infraestruturas, vice-governador da província do Bié para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, vice-governadora da província do Cubango para o setor político, social e econômico, vice-governador da província do Cubango para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, vice-governador da província de Colibengo para o setor político-social, vice-governadora da província do Icolibengo para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, vice-governador da província do Quando para o setor político, social e econômico, vice-governador da província do Quando para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, vice-governador da província do Mochico Leste para o setor político, social e econômico e o vice-governador da província do Mochico Leste para os Serviços Técnicos e Infraestruturas. Foram ainda impulsados também Marcos Correia para o cargo de secretário de Estado para a proteção dos serviços objetivos, ou seja, proteção de objetivos estratégicos do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, Ângelo Miguel Buta João para o cargo de secretário de Estado para as telecomunicações, tecnologias de informação, Augusto Laurindo Cali Quemala para o cargo de secretário de Estado para o turismo e Mário Edilson Gurgel Gavião para o cargo de administrador não executivo do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola. Como disse Adelson Garcia, dia movimentado. Ainda hoje o Presidente da República recebeu também, num outro momento, o enviado especial Nasser Bourita, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Africana e dos Marrocos, residentes no estrangeiro. É um assunto que vamos acompanhar com mais detalhe nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por enquanto, este é o essencial que podemos avançar sobre este trabalho esta manhã aqui no Palácio da Cidade Alta. Os cumprimentos são de Miguel Cristóvão e Celestina Zola. Boa tarde. Celestina e a toda a equipa, boa tarde e obrigado por essa partilha. O Procurador-Geral da República reagiu sobre o negócio ilegal de mineração de criptomoedas no mercado nacional e garantiu que em breve serão dados os passos necessários para o devido tratamento jurídico. Hélder Pita Gross disse também que estão em fase de investigação instrutiva os processos recentes da AGT e SME. Nos últimos tempos, tornou-se prática a mineração de criptomoeda, uma atividade considerada ilegal em Angola. Por conseguinte, várias são as detenções que o Serviço de Investigação Criminal tem feito de cidadãos que viram nesta prática uma forma de ganhar dinheiro. Questionado sobre as acusações e até mesmo julgamentos relativos à prática da mineração de criptomoedas, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, disse que esta prática, sendo nova em Angola, a Procuradoria precisou preparar-se para dar seguimento a estes casos. Bem, isso para nós são matérias novas, que até então nós até pensávamos que o nosso país não existisse. Mas infelizmente descobrimos que há situações dessas, né? Mas uma coisa é o SIC atuar, o SIC fazer, portanto, a apreensão, fazer a detenção, mas isso tudo sob direção e orientação dos magistrados, mas depois nós temos que fazer a produção da prova. Temos que ter a prova, temos que consolidar a prova para podermos levar os cidadãos a julgamento. E isso não se faz num dia nem em 2 dias. Isto requer também muito trabalho de perícia legal e nós, infelizmente, como pensávamos que o nosso país não tinha esse tipo de atividade, também não estávamos preparados em equipamentos, em tecnologia própria para podermos fazer essas investigações. Só agora é que estamos a trabalhar nesse sentido da aquisição desse equipamento. Já temos magistrados formados nessas áreas, mas não tinham prática nenhuma. Portanto, agora é que estão a trabalhar e a pôr a sua formação em prática. Portanto, isso não se faz de um dia para o outro, né? Mas nós todos acreditamos que
ainda dentro de muito pouco tempo vamos ter já alguns processos introduzidos em juízo. Quanto às detenções recentes pelo Serviço de Investigação Criminal de altos funcionários da AGT e do Serviço de Migração e Estrangeiros por diversos crimes, o magistrado do Ministério Público disse que os processos estão em fase de investigação instrutiva. Tem comunicado em algumas operações que o SIC tem executado, porque o SIC é que é a parte operacional dos órgãos de justiça, em que há a seção da GT, a seção do SME, mas agora nós estamos a trabalhar nos processos. As matérias ainda estão em segredo de justiça, porque ainda estamos na fase de investigação e são preparatória e, portanto, vamos aguardar com paciência que as coisas aconteçam. Estamos a trabalhar com celeridade, com muita objetividade, para que possamos, no mais curto prazo de tempo, darmos uma satisfação à sociedade. Hélder Pita Gross falava à margem da palestra sobre o 4 de fevereiro, realizada nesta quinta-feira em Luanda. Cerca de 28 jovens, pelo menos de 10 províncias do nosso país, apresentam hoje projetos e iniciativas no domínio das tecnologias e ambiente, em gala de premiação de inovação que decorre na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Estendemos o sinal ao encontro do nosso colega Ernesto Jaime, que se encontra no exato momento no local da gala. Jaime, boa tarde. O desenvolvimento desta informação é consigo. Boa tarde, Adilson, e boa tarde à audiência que nos acompanha neste momento. O talento, a criatividade dos jovens angolanos voltados para tecnologias e ambiente vão ser reconhecidos hoje no PITA, Prémio Inovação e Tecnologia Ambiental. Cerca de jovens, ou seja, 28 jovens de 10 províncias estão aqui a demonstrar os seus projetos sustentáveis que, de certa forma, têm um impacto positivo para o ambiente. Vamos à conversa com a Presidente do Conselho de Administração dos Recursos, ou seja, da administração da Agência Nacional de Resíduos Sólidos, Nelma Caetano. Boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Qual é a apreciação que faz sobre este certame? Muito boa tarde, os telespectadores da Rede Girassol. Nós estamos a acompanhar este prémio PITA desde a primeira edição, o ano passado, e todos os anos os nossos jovens têm estado a nos surpreender com a sua inovação, com o seu talento em identificar soluções para os problemas, os desafios ambientais do nosso país. Para esta segunda edição, conforme já aqui foi referido, os organizadores do Prémio PITA identificaram 50 jovens e desses 50 jovens foram selecionados para estarem aqui hoje 28 novos talentos. Esses 28 novos talentos estão aqui a apresentar algumas soluções a nível, por exemplo, da gestão dos resíduos, das águas residuais, entre outros desafios ambientais que nós, enquanto instituições do Estado e, sobretudo, Ministério do Ambiente, muito necessitamos, porque nós andamos sempre de braços dados com as instituições académicas, com as empresas de consultoria ambiental, para juntos conseguirmos, então, trazermos soluções para aquilo que são os nossos desafios do nosso dia a dia, nas componentes e nos aspectos ambientais. Para além de mentoria, que outro tipo de acompanhamento é que serão dados aos 3 jovens vencedores? A semelhança da primeira edição do ano passado, o Ministério do Ambiente traz
para si esses projetos e nós nos tornamos como se fosse uma incubadora de projetos, porque eles estão aqui neste momento numa fase muito embrionária. Eles precisam de acompanhamento a nível de questões financeiras, por exemplo. Muitos têm a essência, mas não têm, por exemplo, um estudo de viabilidade econômica, porque precisamos, para esses projetos irem adiante, precisamos saber quanto é que eles custam. A nível de capital humano, o que é que nós vamos precisar? A nível de técnicos. Então, são aspectos que eles trazem para nós e nós vamos então dar essa assessoria, vamos fazer um acompanhamento metodológico para auxiliar a compor um projeto como tal, para a partir daí nós batermos a porta de instituições bancárias, financeiras e outros ministérios que concorrem para estes desafios que eles estão aqui a apresentar. Esse é o nosso compromisso que nós deixamos aqui e muitos deles também, o próprio setor também absorve. Só para ter uma noção, o ano passado nós tivemos aqui jovens que traziam um projeto tecnológico que visava essencialmente identificar e catalogar os contentores urbanos. É um projeto que foi adiante, já está conosco e também já levamos, por exemplo, para as operadoras de gestão de resíduos, que são elas que no seu dia a dia fazem a gestão como tal dos resíduos. Então nós também trazemos junto das nossas operadoras esse tipo de iniciativas. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Nelma Caetano, PCA da Agência Nacional de Resíduos Sólidos, sobre aquilo que está a ser a gala de premiação sobre inovação e tecnologia ambiental. Já sabe que o resto da informação deste certame, desta gala, nós vamos levar até si, caro telespectador, nos próximos passos informativos da Rede Girassol. A imagem é de Anastácio Pedro, eu sou o Ernesto Jaime. Boa tarde. A toda a equipa, boa tarde e também obrigado por essa troca. O momento agora é para um curto intervalo. Volte connosco logo a seguir. Renovados votos do Boa Tarde Angola, esta é a segunda parte do Hoje Notícias, edição de sexta-feira. E começamos com a parte esportiva. A formação de Sagrada Esperança divulgou nesta quinta-feira os seus novos atletas para esta e as próximas temporadas. São no total 6 novos jogadores contratados para renovar o plantel e melhorar o desempenho da segunda volta do atual campeonato principal de futebol do nosso país, o Girabola, e também a Taça de Angola. A cerimónia decorreu nas instalações do clube na cidade do Tundo. Nesta quinta-feira, tratam-se de 3 reforços que saíram do Luanda City, nomeadamente o ex-capitão Cabeto, Aldair e o jovem promessa Vânio, que chegam a Lunda Norte para aumentar as opções do Mícer Muniz para a segunda volta do Girabola. Os diamantíferos apresentaram ainda nesta quinta-feira o lateral direito Diógenes, que sai do Petro de Luanda, o médio Mário, ex-São Salvador do Congo, e o guarda-redes Adolfo, que atuava na AFA. A formação do Sagrada Esperança poderá, nos próximos dias, apresentar mais reforços, tendo em conta os futuros compromissos da equipa. A Rede Girassol sabe que está a caminho o novo treinador principal. Trata-se do francês Yannick Kesnel. O técnico de 51 anos já terá mesmo assinado um contrato válido por 2 anos, com mais uma temporada de opção. Recordo que no dia 11 deste mês, o Sagrada Esperança da Lunda Norte vai defrontar o Petro de Luanda para o acerto da jornada 12 do Girabola. O 1º de agosto vai receber a equipa da Casa Pessoal do Porto Lobito. Nesta sexta-feira, o técnico Lazaré Adigonon afirmou que tem trabalhado para melhorar as lacunas. Vem aí mais uma fase do principal campeonato angolano da bola ao cesto, o Unitel Basket. A equipa principal do 1º de agosto usou o pavilhão Jean-Jacques para a última sessão de treinos antes do próximo embate que será frente à Casa Pessoal do Porto do Lobito. Segundo Lazaré Dingonó, treinador principal da equipa militar, ainda têm de melhorar a resistência, pois sente que perde o ritmo nos últimos quartos. Entramos numa outra fase
que já é ainda mais competitiva que a fase anterior. Então temos que aumentar também nossos índices de concentração e manter essa consistência durante o jogo inteiro, porque esse que tem sido nosso problema até o momento. Então nós temos que ser um bocado mais consistente durante o jogo inteiro. Então é isso que nós vamos procurar fazer durante essa fase. Os atletas sentem-se mais confiantes e apenas querem fazer melhor em relação à fase anterior. Falaram ao microfone da Rede Girassol os atletas Elkan Paca, que joga como base, e o capitão Fábio Domingos. Na verdade, falta-nos muita consistência, né? Nós começamos sempre os jogos a 1000%, depois no terceiro, no último período, começamos a laquear um pouco, mas temos trabalhado nisso, como o nosso treinador disse. Ele melhor que ninguém sabe que precisamos disso, então todos os dias temos colocado nosso foco, dedicação máxima, para alcançar a consistência desejada que sempre quisemos. A preparação está sendo intensa, em reflexão do jogo que tivemos, né? Tivemos uma má prestação no jogo passado e o intuito é melhorar. Então nós vamos vir com mais afinco, mais garra para vencer esse jogo e o objetivo é vencer, sempre vencer. O duelo frente à Casa Pessoal do Porto do Lobito acontece nesta sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão Vitorino Cunha. Os agentes do Desporto Ciência têm opiniões diferentes em relação à mediação do Ministério da Juventude e Desportos na crise que assola a Federação de Xadrez. Alexandre Nascimento, mestre internacional, vê com bons olhos a intervenção do Minjude, que sugeriu uma Assembleia Geral Extraordinária que definiu uma comissão administrativa e elegeu uma comissão eleitoral para a repetição do pleito na FACSE. Estamos no novo período, não é? O xadrez, todos nós sabemos qual é o nosso lema, né? Gens Unassumos, somos uma família, e então, tanto a nível da Comissão de Gestão, conhecemos muito bem o António Cunha. Acho que nesses 4 meses antes de entrar um novo elenco, é a pessoa mais indicada para gerir o estilo do xadrez. Por seu turno, Aires Delgado, ex-praticante de xadrez, refere que a Assembleia Geral não tem competência para destituir as comissões eleitorais à luz dos estatutos da Federação do Desporto Ciência. O estatuto da Federação Angolana de Xadrez é muito claro com relação à comissão eleitoral. Portanto, os membros da mesa da Assembleia e os associados não têm legitimidade para destituir a comissão eleitoral. Assim dizem mesmo, a linha A do artigo 23 dos estatutos é clara com relação a isso. Só nos resta aguardar e esperar que o próximo processo seja um processo, portanto, sem fricções, um processo sem conturbações. Depois da anulação dos pleitos que elegeram Tito Martins e Mário Neves como presidentes, a Federação de Xadrez está a ser gerida por uma comissão administrativa liderada por António Cunha. A nova comissão eleitoral, encabeçada por um Guabi Salvador, vai organizar as eleições da FACSE dentro de 3 meses. Fala-se em 3 candidatos: António Assis, Mário Neves e Erickson Soares Tubarão. A crise no leste da República Democrática do Congo e o seu impacto dos direitos humanos será analisada hoje em reunião de emergência do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas realiza hoje uma reunião de emergência para analisar a crise no leste da República Democrática do Congo e o seu impacto nos direitos humanos. A reunião extraordinária foi pedida pelas autoridades da RDC, com o apoio de várias dezenas de países membros do Conselho e por observadores. Em discussão vai estar o impacto nos direitos humanos com o intensificar do conflito no leste da RDC, onde o movimento rebelde M23, apoiado pelo vizinho Ruanda, segundo confirmação das Nações Unidas, consolidou o controlo nesta vasta região rica em minérios e metais preciosos, fundamentais para a indústria e tecnologia mundiais. O M23 anunciou unilateralmente na passada segunda-feira à noite que iria aplicar um cessar-fogo a partir de terça-feira.
por razões humanitárias. Os Correios de Hong Kong reiteraram hoje que o envio de artigos postais com a mercadoria para os Estados Unidos vai continuar suspenso até novo aviso, devido à falta de clareza sobre as novas regras. A empresa tem comunicado com o Serviço Postal dos Estados Unidos, mas ainda há questões que necessitam de mais esclarecimentos, incluindo o pedido dos Estados Unidos para a imposição de taxas adicionais, disse um porta-voz do governo de Hong Kong em um comunicado. Na quarta-feira, a USPS anunciou que iria deixar temporariamente de aceitar encomendas provenientes da China e de Hong Kong até a nova ordem. A Casa Branca está a preparar uma ordem executiva para cortar milhares de postos de trabalho no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Segundo a imprensa norte-americana, a ordem poderá avançar já na próxima semana, após os trabalhadores afetados terem tido a oportunidade de aceitar uma indemnização. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos será o mais afetado, dado que emprega mais de 80 mil pessoas. Este departamento inclui os Institutos Nacionais de Saúde, os serviços Medicare e Medicaid, e ainda o FDA e o CDC. Vamos a mais um breve intervalo. Volte connosco logo a seguir. Até já. Seja bem-vindo de volta. Questões relacionadas com a organização dos serviços municipais, os limites interprovinciais, municipais e a transferência de processos de gestão do património das administrações municipais estão em análise no encontro que acontece na Mediateca do Kazenga, aqui em Luanda, e que junta diretores dos gabinetes provinciais e administradores municipais, no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. Mais informações sobre isso, o nosso colega Simão João, que encontra-se no local, vai partilhar connosco. Simão João, boa tarde. O desenvolvimento desta informação é consigo. Exatamente, muito boa tarde para si e também para a nossa audiência. É de facto um encontro metodológico que acontece nesta altura aqui na Mediateca do Kazenga. Este encontro que fala sobre a organização dos serviços municipais no âmbito da nova divisão político-administrativa sob chancela do Ministério da Administração do Território. Nós vamos agora à conversa com o Secretário de Estado para as Autarquias Locais, Fernando da Paixão Manuel. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Qual é, de facto, o grande propósito deste encontro que reúne aqui administradores municipais e também diretores de gabinetes provinciais? Muito boa tarde e obrigado pela questão. Na verdade, o que trouxemos hoje aqui para Kazenga, e como fez referência, é a reunião técnica metodológica com os órgãos da administração local. Ou seja, com a implementação da nova divisão política administrativa, urge a necessidade de termos que trabalhar em conjunto com os órgãos locais para encontrarmos os melhores caminhos para a materialização do plano de ação da implementação desta nova divisão política administrativa. Tarefas no domínio dos limites territoriais, como sabe, Luanda perde território para a nova província do Iqualibengo. Luanda, na nova divisão política administrativa, estava com 9 municípios. Hoje Luanda tem 16 municípios e 13 comunas. Portanto, temas ligados à divisão dos territórios municipais de Luanda, no sentido de que os novos administradores municipais consigam saber quais são os seus territórios e quais são os limites das suas áreas de jurisdição, é extremamente importante. Matérias ligadas à mobilidade do pessoal, o ingresso de funcionários na administração pública, tendo em conta a nova divisão política administrativa, e isso tem que ser explicado também. Matérias relacionadas a processos que estavam em curso em determinados entes territoriais que hoje, fruto da nova divisão política administrativa, devem ser transferidos para os órgãos competentes em razão da matéria que devem tratar. Matérias ligadas ao perfil do próprio administrador municipal, como sabe, territórios que antes eram distritos urbanos de Luanda,
hoje passaram a administrações municipais. Portanto, há aqui uma série de tarefas que temos que trabalhar de forma integrada e é por esta razão que estamos hoje aqui no município de Kazenga, reunido com todos os administradores municipais e seus adjuntos, bem como os diretores provinciais para a província de Luanda e, como disse anteriormente, encontrar os melhores caminhos de forma integrada, com colaboração de todos e podermos precisamente implementar a nova divisão política administrativa sem sobressaltos, pois a lógica é que com a nova divisão política administrativa possamos aproximar serviços às nossas populações, serviços esses que devem ser prestados com maior eficiência e maior qualidade, e é por esta razão que estas tarefas devem ser tratadas de forma integrada. E é esta a razão da nossa presença aqui. Este é um exercício que estender-se-á para as outras províncias do país? Perfeitamente, se vai estender, sob orientação de Sua Excelência o Sr. Ministro da Administração do Território, para as demais províncias do país, que, como sabe, a nova divisão política administrativa traz desafios no domínio não só dos limites territoriais, mas também do capital humano, da questão da própria organização administrativa e, de uma maneira geral, isso terá afetado positivamente todo o território nacional. Portanto, nós tínhamos na antiga configuração 18 províncias, passamos agora para 21 províncias, tínhamos 164 municípios, passamos para 326 municípios. Portanto, está aqui um trabalho que deve ser integrado e deve ser feito a nível de todo o território nacional. Sr. Secretário de Estado, essa questão relacionada aos serviços públicos, a burocracia existente, a dada altura o cidadão para tratar um documento passa o dia todo, como é que está a ser feito no sentido de que estas condições melhorem de facto para que o cidadão seja atendido o mais rapidamente possível? A lógica é servir a nossa população sempre de maneira eficiente e com maior qualidade que lhe é exigida, né? Essa deve ser a tónica dominante na prestação do serviço público. Pois a administração pública existe para servir e o que nós procuramos é precisamente o ótimo. Precisamos de melhorar esta componente de prestação de um serviço público que possa orgulhar-nos a todos nós. E é isso que andamos à procura, é isso que estamos aqui a fazer com o Governo de Luanda, concretamente com as administrações municipais, porque a lógica da própria divisão política administrativa é também melhorar a qualidade da prestação do serviço público, desde logo aproximando os serviços mais próximo da população e que os munícipes se sintam melhor servidos com a nova divisão política administrativa. Muito obrigado. Aqui o essencial das palavras do Secretário de Estado para as Autarquias Locais, Fernando da Paixão Manuel, e este encontro que decorre na Mediateca do Kazenga, aqui a falar sobre a questão metodológica dos serviços municipais. Nós com certeza vamos poder desenvolver melhor este assunto em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo. Boa tarde. Boa tarde e obrigado. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, trabalha na província de Malange, onde vai orientar amanhã o ato de lançamento da agenda política do Partido dos Camaradas. No dia de hoje, Maraquiosa cumpre uma agenda extensa de trabalho onde se destaca uma ação de sensibilização para a prevenção da cólera. Para mais dados sobre esta jornada, temos o nosso colega destacado em Malange, Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Boa tarde, estamos neste momento no bairro da Canambua, o segundo ponto desta jornada de 2 dias da vice-presidente do MPLA aqui na província de Malange. Neste momento, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, está a participar de uma reunião, digamos que simbólica, aqui na casa do rei do Ndongo. A vice de trabalho está em Malange para abertura ou para o lançamento da agenda política para 2025.
Podemos ver imagens do Josué Massuaco, estão no interior. Nós vamos voltar a manter o contato com o nosso colega assim que tivermos as condições técnicas melhoradas. Nós seguimos por aqui. A comunidade Coissam, que reside na aldeia da Chissala, no município do Cangamba, está apostada em melhorar a sua sustentabilidade. Os coissãs estão a dedicar-se à agricultura. Ao longo de gerações, os povos Coissam vagaram por terras desconhecidas, sobrevivendo da caça e da apicultura. Mas, hoje, esses mesmos nômades, movidos pelo desejo de uma vida melhor, abraçam a agricultura como seu novo sustento. Hoje estamos a cultivar, então aquilo já ultrapassou. Estamos a comer melhor, estamos a cultivar, melhor do que aquilo. No coração do município de Cangamba, mais de 200 Coissam agora encontraram refúgio na região de Chissala. Aqui, a esperança de um futuro mais estável é cultivada na terra. Produzimos aqui milho, maçango, mandioca e etc. Ajuda para o governo. Já queremos ajudar máquinas para o cultivo. Máquinas para o cultivo, enxadas, caixanas, etc. Essa comunidade enfrenta desafios diários e clamam por apoio governamental para a implementação de escolas e postos de saúde, um pedido urgente para garantir a educação e cuidados básicos para suas crianças e idosos. A dificuldade máxima aqui não tem uma escola, um posto de saúde. Por exemplo, a distância, contando a distância, aqui há 2 horas quilômetros, há um meio de transporte, isso que é a dificuldade que temos. Em um gesto simbólico de apoio, o governador do Mochico, Ernesto Mangala, visitou a comunidade e trouxe consigo um sinal de esperança para os povos Coissam. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.